Quem é você? Quem é você? Vamos refletir aí. Se hoje você tivesse que dizer para alguém quem é você, tá, já sei, você diria, como, né, para quem acompanha aqui os nossos estudos, diria assim: ah, eu sou uma narrativa pessoal, o meu passado, mas não é nesse nível que eu tô falando, não. Se hoje você tivesse que definir quem é você, quem é você? Vocês conseguem? Então, é justamente para que a gente possa encontrar essa resposta que nós temos tornado a mensagem de Um Curso em Milagres muito clara, muito acessível, até para quem é cético. Se assiste aqui as nossas explicações, vão compreender que a gente não está falando de nada místico ou religioso. Nós estamos falando de algo que é e outro que não pode ser. Vocês lembram que recentemente eu expliquei sobre o filtro biológico a partir da neurociência? E trouxe também que, na prática, esse filtro biológico é chamado ali, a partir da metafísica de Um Curso em Milagres, de projeção do ego. Por quê? É justamente para fazer uma ponte para vocês aqui do nosso grupo de estudos e para quem é espectador aí dos nossos vídeos, para entender a metafísica como um processo prático e observável, e não um conto de fadas ou algo que a gente lê como se fosse uma história distante, um conceito abstrato ou místico. Nós estamos quebrando padrões. Por isso a importância de compreender tudo isso aqui que a gente pensa que somos nós. Porque quando nós olhamos para isso, parece muito que isso aqui é a vida. Mas quando você começa a observar, você vai vendo que não tem sentido nenhum. Lembrando que, para que qualquer coisa surja aqui, tenha que surgir aqui, tem que ter algo que antecede todas as coisas. Então, por que que a gente é tão diferente disso que antecede todas as coisas? Por lógica, não teríamos, não temos que ser o mesmo da nossa origem? Agora pensa, baseado em todos esses estudos que nós explicamos esse funcionamento biológico, foi trazido ali, né, aquela cegueira por, eu não me lembro agora como que eu trouxe ali, mas aquela cegueira do cérebro, né, por conta daquele filtro, daquela atenção que ele, para economizar energia, não dispensa para tudo que está à sua volta. Agora pensa, se o seu cérebro filtra o que você vê fisicamente, agora imagina o quanto o seu senso de indivíduo, enquanto esse nosso estado de ser conectado a crenças, filtra o que você vê espiritualmente, a nossa experiência metafísica, né? Imagina o quanto de filtro acontece em relação a esse conteúdo que nós passamos aqui. Por que que nós temos que repetir tantas vezes e às vezes a gente, em todas as vezes que a gente repete, parece que algo novo é despertado, assim. Pensa, se o seu cérebro ele já filtra tudo que você vê de forma física, imagina o que você quer ver a partir da compreensão espiritual, a partir da existência, né, diante, com a sua causa. Se o cérebro está sempre buscando atalhos para economizar energia, vocês acham que está acontecendo algo diferente quando vocês estão aqui nessas lições? E por que que isso acontece?
Porque o nosso senso de indivíduo, ele tem uma resistência em aceitar algo novo, justamente por conta do funcionamento do cérebro. Isso não é um problema, é um condicionamento que a gente precisa descondicionar através desse treinamento oferecido aqui em um curso em milagres. Por quê? O nosso senso de indivíduo, ele prefere o julgamento, ele prefere rapidamente a ilusão, ele prefere ter razão, porque ter razão em relação ao que eu processo pode manter esse organismo vivo. Lembra que eu também expliquei que o cérebro prefere errar por excesso, por ter se preservado demais, do que por omissão? Porque por omissão, né? A gente pode ser comido aí por algum predador. É assim que o cérebro entende. Então, rapidamente, eu estou ouvindo alguma coisa, o julgamento já vem antes, vem, tá, tem um eu aqui entendendo o que está ali, e eu preciso fazer tal coisa assim, ó. Ó, já filtrou já. Ao invés de simplesmente, ah, é verdade, tem uma causa primeira, e tudo que existe tem que estar dentro dela, deixa eu aceitar isso. Seria mais simples, né, gente? Mas por conta desse condicionamento todo, a gente sabe que não é. Por conta dessa economia mental. Então a gente poderia chamar o ego de nosso sistema de processamento automático. Aqui no nível metafísico, o ego a gente sabe que é pensamento de separação. No nível físico, nós poderíamos retraduzir. Anota aí, Marília, para não esquecer. Nós poderíamos passar a chamar essa nossa expressão de vida aqui como um sistema de processamento automático. Não é isso que o cérebro faz? Então não é isso que o corpo segue? E só que isso não é pejorativo. Isso é muito importante, porque retira o peso religioso da desconstrução. E aí fica claro que existe uma programação que precisa ser deixada. E a percepção vai ser reprogramada a partir da sua verdadeira existência. Então você passa a observar o mundo já na prática da experiência que nós somos convidados. Então vamos lá. Eu iniciei esse estudo fazendo uma pergunta: quem é você? Então, a partir do seu sistema de processamento automático, e isso não é algo empírico, isso é algo concreto. Desde a revisão, nós estamos construindo aqui e demonstrando a partir da ciência como tudo isso que nós chamamos de viver aqui é só um sistema de processamento automático de crenças. Então, isso é inquestionável, não tem como negar que isso é assim. Não tem como você negar que o que você chama de você nada mais é do que um sistema de processamento automático. Não tem como negar. A ciência comprova isso. Então, agora, vamos lá. Quem é você? Se alguém chegasse hoje para você e você tivesse que dar uma resposta. Nós separamos para refletir qual das nossas diversas versões apresentadas nos diferentes ambientes em que nós nos colocamos é o você de verdade? Prestem atenção. Quando você está diante das suas clientes, Letícia, você é a mesma que está diante do Orlando? É o mesmo relacionamento, é as mesmas interações, as mesmas pré-ocupações? Quando você está diante da caixa do mercado, você é a mesma com os outros dois? Quando você vai ao médico, você é a mesma das alternativas anteriores? Igor, quando você está comigo e com o João, você é o mesmo que você está na loja trabalhando? Quando você está diante do seu marido, você é o mesmo com o seu filho? Com seus pais, com as nossas mães, com os nossos pets, caminhando na rua? Quando você vai correr, fazer um exercício físico na academia, você é a mesma do trabalho, do marido, do filho, do vizinho, do mercado?
Então agora eu quero que vocês me digam, qual dessas é você? Qual desses é o você? Quem é você diante de tanta possibilidade? Estão refletindo, gente? Eu vou esperar a resposta. Provavelmente eu sentaria aqui e teria que ficar muito tempo. Acho que ninguém consegue responder isso de forma objetiva. Ah, eu sou a fulana, me formei em tal coisa, mãe de não sei de quem. Tá bom. Isso é o seu currículo Lattes. Isso é o seu currículo aí. Isso é o que você faz. São tarefas, atribuições. Ser mãe é uma tarefa, é uma atribuição dada a um organismo que reproduziu um outro organismo. Ah, eu sou advogado. Isso é uma função. Então, olha só. No mundo, nós temos um nome, não temos? Mas quando nós invocamos o nosso nome, quem responde? Quando você invoca o seu nome, qual dessas personagens todas aí responde para você? Que é o você? Não tem um nome? Eu chamo você de João, não chamo João. Mas o João é diversos, qual desses é o você? Então, não é estranho, gente, a gente achar tanto que isso aqui é a nossa vida e não conseguir trazer uma resposta simples? O que realmente, então, significa invocar o nosso nome? No nível da forma mesmo. Lembrando que invocar significa, de forma geral, chamar, clamar por algo ou por alguém. A que estamos chamando ou clamando? Será que somos os mesmos em todos os nossos ambientes? Não, né, gente? E se você tivesse que escolher um você desses ambientes aí todos, se só pudesse escolher um, qual você escolheria? Porque raciocina. De dentro dessa experiência de vida no mundo, nós temos um senso de individualidade, não é? Mas se cada experiência de vida em um corpo é individual, por que que nós somos vários quando nos relacionamos com os outros? Não tinha que ser um, já que é individual? Não devia que ser um em todos os lugares, com todo mundo? Porque não é uma vida que você tem? Ou em cada imagem dessa que você vai para cada lugar é uma vida diferente? Então, quando eu tô no trabalho é uma vida, quando eu tô com o marido é outra, quando eu tô com o filho é uma outra vida, quando eu tô com a vizinha no mercado, correndo, fazendo exercício, é um monte de vida que a gente tem? Tá, mas se é um monte de vida, ela precisa ter esse monte de máscaras? Se somos um indivíduo, a partir do nosso senso de separação, por que somos vários quando nos relacionamos com os outros corpos? Então aí a gente já entra em algo que a gente fala muito aqui, né? O que se relaciona, então? O corpo ou o nosso filtro cerebral? O que se relaciona, então? O corpo ou o nosso sistema de processamento automático? Sistema de processamento automático. Isso pode ser chamado de viver? Prestem atenção. O que se relaciona, né? Se o que se relaciona, então, ó, o que se relaciona, então,
O corpo ou o seu filtro cerebral, que formam a psicologia através de crenças. Tá, mas aí vamos lá. O que se apresenta para os outros é o corpo. Então, mais uma vez, você não vai conseguir responder quem é você. Quem é você, o corpo ou as crenças, João? Aqui de dentro do mundo. A gente não vai para metafísica ainda. Tá vindo no raciocínio, Caroline? Tá bom. Então tem o corpo e tem as crenças para formar um indivíduo. Mas a sua identidade está no corpo ou está nas crenças? Você volta de novo sem saber quem é você. Você vai ter que escolher um. Porque é indivíduo, Doroteia. Não dá para ter duas vidas no indivíduo. Tem que ter uma vida só. Tá entendendo, Margarete? Quem é você, Margarete? O corpo ou as crenças? Aqui de dentro do mundo. Quantos eus você já foi ao longo desses anos de experiência humana aí que você tem baseado na sua idade? E voltando em todos esses eus, você consegue encontrar um você? Qual deles é o verdadeiro você? Qual deles é a sua verdadeira experiência de vida? Tipo assim, ó, eu vivo por isso aqui. Esse é o sentido e o significado da minha vida. Ah, é o meu trabalho, depois é meu filho, depois é minha avó, depois é minha mãe. Eu vou explicar isso melhor. Para que nós possamos, então, a partir de todas essas perguntas aqui, né, e autorreflexões, decidir se queremos invocar o nosso próprio nome ou o de Deus, como a nossa verdadeira identidade. Porque não adianta ficar bradando por aí, invoco o nome de Deus e o meu próprio, sem entender o que é você e o que que você invoca quando você está aí protegendo esse você. Quando a gente resiste a aceitar o óbvio, o que a gente está fazendo? Vamos usar novamente a perspectiva neurobiológica. Existe um procedimento que eu me lembrei agora enquanto falava com a Letícia em off. Existe um procedimento neurobiológico chamado hemisferectomia. Depois eu vejo se é isso mesmo, mas se eu, é hemisferictomia, com um Czinho mudo ali. O que é esse procedimento? Essa hemisferectomia, ela é realizada para remover uma parte doente do cérebro. Então, suponhamos que tem ali um paciente, uma pessoa, ou até nós mesmos, que temos ali um exemplo, o hemisfério esquerdo do cérebro doente. Esse lado é o lado que contém a linguagem, né? O nosso sistema de linguagem. Já o outro é esse lado mais empírico, que vai para a comunicação. Acredito, não me lembro bem, mas acho que é isso. Mas vamos focar nesse, que é o que eu tenho certeza. Então, essa esse procedimento neurobiológico, ele retira, ele separa o cérebro. Então, significa que o paciente vai passar a viver com a metade do cérebro. Então, nós retiramos essa metade. Por incrível que pareça, a fala e as outras funções, elas acabam se desenvolvendo lá no lado direito. Lógico, né? Tem todo um processo aí de recuperação. Mas vai ser desenvolvido ali de alguma forma. E esse é um procedimento tão importante que ele não apenas salva vidas, né? Se a gente prestar atenção nele, nós vamos entender que ele não está aí só para salvar a vida humana, mas ele nos mostra um detalhe muito importante e muito claro. A nossa biologia, né? O ser humano, que nós chamamos de nós através do corpo,
ele consegue viver, operar aqui no mundo utilizando apenas metade do cérebro. Então agora, nós somos esse eu aqui no corpo. Então, se a sua vida é a sua imagem e tudo o que comanda o nós no mundo está no cérebro, então o cérebro representa o você, não é? Porque não diz que quando o cérebro morre, dá morte cerebral, então pode desligar tudo que a pessoa perdeu a função dela? Então o cérebro é o você, é o eu. Então olha só, dessa forma, né, é possível viver apenas com a metade do cérebro. Então você passa a viver só com a metade de você? Vamos supor que eu tenho que fazer esse procedimento em você, Margarete. Você vai, só metade de você vai estar viva? A outra vai ter sido jogada no lixo? A vida está dentro do corpo? O você é essa imagem mesmo que você está vendo aí? Ou isso seria apenas uma amostra de que temos mais poder cerebral do que precisamos? O organismo tem mais potencial cerebral do que realmente ele utiliza. Ou também, será que não responde que há um vasto potencial ainda do cérebro a ser descoberto? Mas isso é o você? Onde reside o eu ali dentro do cérebro? Porque a gente precisa saber, porque vai que corta e joga fora. Pois é, né, gente? Fica óbvio que não tem nada ali, a não ser um organismo funcionando, não fica? Então, quem ou o que está usando o cérebro? E a linguagem e o corpo? Quando nós retiramos uma parte do cérebro, não fica óbvio que o corpo não representa o eu? Pois se a nossa existência fosse o corpo, as crenças tinham que estar contidas dentro do cérebro. Logo, ao retirarmos a metade do órgão, nós não deveríamos também retirar a metade das crenças, já que se você quer dizer que você é a crença? Ah, eu não sou o corpo, eu sou as crenças que animam esse corpo, mas as crenças estão dentro do corpo, então. Aí tira metade do cérebro, tira metade das crenças? Isso não aconteceu em nenhum experimento científico. Por quê? Ó, a despeito de tudo isso, no entanto, se o corpo desenvolve um meio de ajustar a linguagem com a outra metade do cérebro que ficou, e a nossa personalidade continua se comunicando normalmente, às vezes com alguma limitação, mas você continua conseguindo expressar o você. Né? Se a nossa personalidade, se o seu eu psicológico continua se comunicando normalmente, onde estão as crenças que estavam projetadas nesse corpo? Estão na mente. Lembra? Eu me aquietarei por um momento e irei para casa, na lição anterior. Me aquietarei por um momento e vou retirar o significado de existir através do que não pode ser vida, e vou lembrar que tem um estado de ser aqui que usa esses corpos para dizer que é vida. Então eu estou em casa, eu sou a mente, e agora eu preciso buscar a sanidade dessa mente e soltar o que é insano. Então, na mente, eu me aquietarei por um momento e irei para casa. Essa mente, essa existência sem forma, ela está invocando a sua existência a partir de crenças e da percepção dessas crenças, projetando numa imagem, e aí chama isso de viver. Mas o que somos todos nós, em verdade, a partir do que antecede tudo, é uma unidade, uma única mente.
Por isso, quando essa mente invoca o nome de Deus, invoca o seu próprio. Quando ela lembra que a sua origem não é ela mesma, ela deu origem a um mundo equivocado, a um equívoco, quando eu falo mundo equivocado, é uma percepção equivocada de existir. Mas agora ela só precisa desistir disso, porque ela permanece com a sua fonte. Afinal, se a vida estivesse contida apenas dentro do corpo, ao cortarmos uma parte física, nós também não teríamos que tirar uma parte da vida? Não deveria ser assim, João? Isso acontece? Presta atenção da diferença entre a função biológica, o cérebro, e a natureza da consciência, a mente. Essa consciência que você usa para caminhar pelo mundo e se fantasiar de diversos personagens em cada ambiente. Essa hemisferictomia, ela é uma evidência física aqui para nós, para trazer para esse nosso contexto das lições, muito poderosa. Se o eu fosse o cérebro, a perda da metade da sua massa deveria, então, resultar na perda da metade da sua identidade ou das suas crenças. Mas isso não acontece. Então, o que nós podemos perceber? A vida não está no corpo mesmo. O cérebro, ele não é o produtor da mente. Então, os pensamentos não estão nem acontecendo no cérebro, ele está processando os pensamentos da mente. Ele é um tradutor ou um terminal de processamento. Presta atenção. É como se no corpo o cérebro fosse um computador central, mas não como ele cria os pensamentos. É como se ele fosse uma tela. Sabe quando você está diante do computador? As informações estão lá dentro do computador, mas você está assistindo na tela? Como acho que na tecnologia chama isso de hardware de interface. Se você vai lá e quebra a tela do computador, as informações, o software, não desaparece. Ele apenas não consegue mais ser projetado adequadamente. Então, quando o cérebro é operado, a mente faz o quê? Quando ele vai lá e é retirado a metade, a mente, que é o que dá origem a tudo, inclusive ao corpo, inclusive à comunicação, e a esse eu que se apresenta para tudo aí, ela encontra outro caminho para se expressar. Isso não prova que o você está bem antes do corpo, além de qualquer matéria física? Por isso que um curso de milagres afirma, declara e sustenta: a mente é a única coisa que é. O corpo é um efeito, não a causa. Essa é a ilusão da separação. Se o eu fosse o corpo, nós estaríamos limitados pela biologia. O seu estado de ser, isso tudo que você interpreta, estaria limitado pela biologia. Agora, quando a gente aceita que o eu verdadeiro é a mente, então você também aceita que somos a causa que projeta o corpo. E aí nós vamos escolher o que nós queremos projetar ali. Nenhuma intervenção física no corpo pode afetar a totalidade da sua existência real. Então, ao invocar o nome de Deus e o seu próprio, nós estamos fazendo um exercício de reconhecimento de autoria. Se você não é o corpo, que é volúvel e pode se modificar, a quem você está recorrendo?
quando você está diante das suas sensações, emoções, desejos. Ao nível da mente, que não pode ser alterado, que não foi alterado. Não pode ser alterado por nenhum procedimento médico, fisiológico ou biológico. Nem pelo tempo, nem pelas crenças. A mente pode escolher identificar-se com as crenças, mas ela vai ser sempre um estado de ser que escolhe antes. E eu tenho trazido essas explicações para que a gente possa trazer mesmo a metafísica de um curso em milagres de forma cabal. A gente precisa tirar os pés da ilusão de separação, que em grande parte de nós é isso que a gente usa como segurança de vida, essa ilusão. Então, demonstrar através dessa lógica que a Letícia acabou nos convidando através da expressão dela, né, essa hemisferictomia, né, e todos os exemplos que eu trouxe aqui, fica claro que o corpo é só um instrumento, não é o autor. E as crenças também não são o autor, porque precisa ter algo para crer. Ó, crenças, precisa ter algo antes para acreditar nelas. As crenças só parecem ter autoria da nossa vida porque é algo que acredita nelas projeta no corpo as suas vontades e os seus desejos, os desejos das crenças. Então a gente precisa alinhar a percepção de existência com o que realmente um curso em milagres chama de a mente, que é a única causa. Se a gente vai por esse percurso, a gente minimiza o misticismo e foca só na obviedade da realidade. E tem dois pontos que vão tornar isso mais claro. Dois pontos que eu quero trazer aqui que vão tornar toda essa showlestra aqui mais claro. Se a vida dependesse da integridade do cérebro, a consciência oscilaria conforme a saúde do órgão. O seu estado de ser iria oscilar. No entanto, vemos de forma muito clara que a capacidade de estar ciente de estar vivo, a presença, permanece intacta. Mesmo quando qualquer tradução cerebral está comprometida. Uma pessoa que passa por uma hemisferectomia, ela continua sentindo-se ela mesma. Ela não se sente só metade dela mesma. A única coisa que muda é o canal de expressão, é o movimento de expressão. Então significa que a vida, ela é invariável, enquanto o corpo é variável. E para que nós temos que entender isso? Aqui já acaba o medo da morte. Lembra o nosso estudo sobre a morte? Pode acontecer o que acontecer com o corpo, você não perde a vida. O que sustenta a vida não está na matéria. Então a destruição da matéria não pode destruir a vida. Mas eu posso continuar invocando o meu próprio nome através das minhas diversas facetas que eu apresento para o mundo e achar que isso é viver e continuar negando o nome de Deus, a minha verdadeira origem. Então nós falamos, né? Invoco o nome de Deus e o meu próprio. Então onde é que é o lugar onde esse lugar de invocação? Quando nós dizemos invoco o nome de Deus e o meu próprio, nós estamos fazendo algo que a maioria tenta fazer com o corpo. Por isso que eu estou trazendo essa explicação. E esquece que só pode ser feito na mente.
Porque se eu invoco o nome de Deus e o meu próprio corpo, e o meu próprio, no corpo, eu sou o corpo. Aí eu invoquei o nome de Deus aqui para mim, eu vou lá, tiro um pedaço, acabou, já desinvoquei, fiquei só com um pedaço da evocação ali, da evocação. A mente não tem hemisfério esquerdo ou direito. A mente é a unidade onde a identidade real reside. Estamos distraídos disso, mas ela permanece ali. Por isso que um curso em milagres fala para parar de buscar a cura ou a identidade onde elas não podem estar, no corpo e no cérebro. E voltem-se primeiro para a causa, a mente. Ficou simples, Marília, para entender? Definitivamente que você não pode ser o corpo? O você real, verdadeiro? Aí o que acontece? Vou falar aqui da minha experiência. Eu me lembro que eu era esse monte de eus por aí diante de cada pessoa. Tá, aí quando eu comecei a fazer um curso em milagres, esses eus se unificaram. A gente precisa ainda. Você não vai conversar com o seu esposo igual você conversa com a sua filha. Você não vai chegar na moça do mercado e conversar com ela como você conversa com seu irmão. Realmente não tem como, né? Porque os relacionamentos estão em níveis de proximidade diferentes. O que nós esperamos uns dos outros ali são coisas diferentes. Mas o que acontece quando você passa a realmente viver a metafísica de um curso em milagres, você passa a ser mais honesto com você. Então você percebe onde antes você está fazendo uma conversa porque você quer ganhar alguma coisa de alguém, onde você está cedendo porque você quer um benefício, e é ali que você desiste. Então os relacionamentos passam a ser mais honestos, não é por causa de um curso em milagres, é porque você desiste das crenças que antes você usava para manipular os nossos ganhos e as nossas perdas em cada cenário, entendeu? E aí você passa a atuar com mais honestidade. O que é mais honestidade? Você vai lá e ficar pregando para a pessoa? Não. Mais honestidade com você. Não, aqui eu quero dizer não, eu vou dizer não. E se a pessoa não gostar, eu vou explicar para ela, se for possível, o porquê do meu não. E vou dizer para ela que ela procura outra pessoa para colaborar em relação a isso, porque não faz sentido para mim. Entenderam? Entendeu, Margarete? É só isso, nada mais. Senão a gente já vai para um outro lugar de fantasia achando que tudo isso vai sumir. Aqui no mundo a gente continua seguindo como a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Você não vai. Com o Hit, você tem uma intimidade diferente que você tem com o seu irmão. Então, sim, você vai ter conversas e assuntos que vão ser diferentes, mas o seu estado de ser vai ser sempre o mesmo ali. Então, se o estado de ser está ali, as crenças passam a ser questionadas. E aí nós não somos mais guiados pelo medo. Compreenderam? Até ontem, uma pessoa fez uma pergunta, ela é aqui do nosso grupo de estudos, do Clube de Membros, acho que é Silvana o nome dela. E ela disse que ela assistiu a lição de ontem e depois da lição e ela compreendeu tudo, ficou muito claro, mas ela não podia negar que tinha uma certa tristeza ali. E aí foi o que eu disse para ela. É totalmente natural essa tristeza dentro desse processo de liberação. Né? Por quê? Porque eu estou dissociando a existência de fatores relacionados às crenças. Só que essa tristeza não vem da ferramenta e nem do percurso. Vem da minha resistência ao aceitar o óbvio. Um curso em milagres não causa tristeza, e nem angústia e nem sofrimento. Pelo contrário, ele causa liberdade, ele traz a paz. Se eu estou me sentindo triste, é porque eu estou agarrado ao que não é, querendo dar um significado e na esperança de que vai parecer ser. Mas a obviedade da criação garante que nunca vai ser. E a nossa experiência aqui no mundo, que acaba sempre na morte, também mostra que não tem nada que a gente tenha que ficar agarrado aqui que dure. E aí foi quando eu disse para ela, mas isso não tem nada de errado, só precisa saber que é assim. E se o percurso está fazendo sentido, permaneça firme ali na certeza de que só há uma fonte criadora, que antecede todas as coisas, inclusive a mente que está pensando todos esses corpos, aceitou o óbvio, o resto vai acontecendo.
né? Mas geralmente a gente entende como se tivesse saído abrindo mão já de tudo, assim, ó. E não é isso que um curso em milagres fala. Ele pede para ressignificar. Por isso que as primeiras lições dizem, tudo tem um significado que eu quero dar. Então, né, no caso dela, se ela sentiu tristeza ali, é porque, naturalmente, por conta dos condicionamentos, ainda quer buscar esperança em um lugar sem recurso algum para isso. Por isso que nós temos trazido aqui as nossas lições de maneira bem prática e objetiva, para que a gente possa compreender mesmo que a vida não está no corpo, né? Porque a gente é apegado ao mundo através do corpo. Quando a gente entende que é a mente que usa o corpo, você começa a questionar, então, onde é que essa mente está se ligando. Quando você entende que o corpo só oferece respostas neuronais de apegos que o seu estado de ser quer manter, presa nessa rede de carne, você vai decidindo, entendi, ainda não consigo soltar, mas uma hora eu vou soltar, eu quero aprender a soltar. Porque por mais que isso tudo pareça realidade absoluta, é óbvio que há um estado de ser que escolhe essa percepção, como eu expliquei hoje. Então, se nós, assim como ela, alguns de nós, sente essa tristeza, é porque a gente está interpretando como se estivesse acontecendo alguma perda. Então, é muito importante saber que você não tem que sair por aí mudando nada, primeiramente na experiência humana. Muda-se a mente e o resto segue. As mudanças vão acontecendo com base no alinhamento com a verdade. Né? Separar existir das expectativas criadas pelas crenças. Que fala da importância de aprender a ver que a mente não é o cérebro, a mente é um ser pensante antes dos corpos, antes mesmo do físico, como foi trazido aqui mesmo, até a partir da ciência. Olha só. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. O que que é aceitar a expiação? Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Então, como é que eu estou aceitando a expiação? Quando eu estou aceitando que a mente não é o corpo. Quando literalmente o corpo passa a ser enxergado, visto, realmente como um instrumento que não faz nada sozinho, ele não é automático, ele não é autônomo. Quando a gente realmente compreende que o corpo é literalmente como uma vassoura, a vassoura ela não faz assim, fica em pé sozinha e começa a fazer assim, a varrer a casa. Quando literalmente a gente começa a entender que o corpo não está se movimentando, porque não é você, corpo, nome que se movimenta, é um ser pensante que projeta o próprio pensamento, o poder de criar e movimenta o corpo. Quando literalmente nós aceitarmos isso, nós estamos colocando a mente na posição da expiação. Ela está reconhecendo que ela é o único agente que tem poder criativo. Se isso é reconhecido, ela direciona esse poder, essa decisão, para Deus. Invoca o nome de Deus e o meu próprio. Ela para de confundir o que ela é com o que não é, pelo próprio uso do poder. Isso é aceitar a expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Vai vir pensamentos, vai vir coisas. Você não confunde a existência com nada disso, que é exatamente o que é trazido numa parte da lição de hoje, ó. Repete o nome de Deus, ou seja, realmente busca essa aceitação de que a mente é o único nível criativo e o corpo não é nada. Repete o nome de Deus e todo mundo responde deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente, e onde pareciam estar, achas uma estrela, um milagre de graça. Os enfermos se levantam, ó. Eu vou olhar para a doença e vou saber que ela não está afetando nada na existência. Esse que contém o poder não está sendo afetado pela percepção das ilusões ali. Os cegos podem ver. Então, qualquer pensamento que vem não é visto com realidade por essa mente que está aceitando que é o único nível criativo. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Afirmando isso,
liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. Então, quem é que está invocando o nome de Deus? A mente e não uma pessoa. É um agente pensante antes do corpo, antes do cérebro. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Quando nós aceitamos isso, não há dificuldade nenhuma de viver a metafísica de um curso de milagres ou de entender isso que o Márcio acabou de falar. É nessa compreensão, nessa aceitação que se compreende isso que acabou de ser dito, que nada está sendo perdido, nada está sendo retirado nesse percurso. É aqui que a gente para de ter medo desse próprio percurso. É isso. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Eu liberei para vocês a leitura comentada de ontem à tarde, está aí liberado ali no canal. Assistam, vai ficar liberado por um tempo, acho que até o horário do almoço. Ela vai dar o livro-texto, essa parte do livro-texto que o João faz a leitura comentada ali, ela é bastante importante para a experiência dessas lições que nós estamos fazendo, e principalmente a de hoje. Ela já começa nos convidando para a experiência da lição de hoje. O João já começa fazendo a leitura, fazendo esse convite. Então assistam, que vai ficar ali até umas 11h30, meio-dia no máximo. Depois volta para o clube de membros, lá para o grupo de estudos. Senão o pessoal não consegue assistir. Tchau, gente!